Olá pessoal, eu sou Nádia Moreira e eu vou dar continuidade aos estudos que começaram com o primeiro vídeo falando sobre autoconhecimento, o segundo vídeo falando sobre identidade e hoje nós iremos falar sobre mentalidade. Um tema que para mim foi e continua sendo um divisor de águas. Quem me conhece de perto sabe que se eu não tivesse passado por uma transformação de mente, eu não estaria aqui hoje, em frente a uma câmera, falando com você. E todos esses conhecimentos, eles são transformadores e têm me proporcionado uma nova mentalidade em Cristo Jesus. E eu sei que se você colocar em prática cada aprendizado que eu tenho passado no decorrer de cada vídeo, você terá resultados surpreendentes. Cada um de nós precisamos passar por uma metanoia, mudança de pensamento, porque nós passamos por situações no decorrer de nossa vida que acabaram formando crenças. E aqui eu não falo de crença religiosa, mas de crença que define tudo que você é, tudo que você tem e tudo que você faz. E acabam muitas vezes essas crenças te moldando. Nós podemos ver que existe 3 tipos de crenças que definem o indivíduo, o comportamento do indivíduo. E Paulo Vieira, ele fala muito sobre isso. E eu irei resumir quais são esses 3 tipos de crença que acabam moldando o seu comportamento. Às vezes você age de uma forma que você nem você mesmo entende. Ou você tem uma mentalidade que você não gostaria de ter. Mas é muito difícil de você deixar aquela mentalidade ter outra. Por que que isso acontece? Nessas 3 crenças que acabam te limitando se você não tiver usando o recurso da forma que vai te potencializar. Se essas crenças têm te limitado, muitas vezes você tem sido sabotada por esses pensamentos. E quais são essas 3 crenças? A primeira crença do indivíduo é a crença da identidade, que é o ser. A segunda crença é a capacidade, o fazer. E a terceira crença é o merecimento, o ter. A primeira crença, que é a base, que é a primordial, é a da identidade, do ser. Eu recomendo que quem não assistiu o meu segundo vídeo, que volte para poder ter uma compreensão maior sobre esse tema, a importância de termos uma crença sarada, uma crença da nossa identidade fortalecedora, ela bem definida. Porque se nós estivermos com a crença da identidade sarada, bem definida, isso vai ter um peso muito profundo na nossa vida. Ela vai impactar. É necessário sermos saradas, sabermos quem nós somos diante de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra nos diz, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ter uma mente renovada, transformada, porque só assim nós iremos desfrutar de uma vida boa, agradável e perfeita. E vai nos falar que precisamos ser curadas na nossa identidade, como eu falei no segundo vídeo. A segunda crença do indivíduo é a crença da capacidade. Muitas vezes essa crença, que é o do fazer, limitam o seu potencial, porque você se sente incapaz. Se você não está bem estabelecido na crença da capacidade, se achando capaz de fazer algo, e se você estiver se achando incapaz, isso vai te limitar. E está na hora de você dar um basta nessa situação. Se você se encontra com a crença da capacidade, se você não se sente capaz de realizar algo, de fazer algo, está na hora de dar um basta nisso. Porque por muitas vezes é por isso que você acaba procrastinando. Porque essa crença precisa ser fortalecida e deixar de ser limitante. A terceira crença é a crença do merecimento. Por você não se achar merecedor,
você acaba se sabotando de muitas coisas e deixa assim de usufruir o melhor de Deus para a sua vida. Essas 3 crenças, elas precisam estar bem definidas, elas precisam estar bem estabelecidas. A crença do ser, identidade, a crença do fazer, capacidade, e a crença do ter, merecimento. Nós podemos ver que o nosso cérebro, ele tem 3 necessidades básicas. Quais são essas 3 necessidades básicas? É economizar energia, fugir da dor e ter prazer. Então, tudo que vai deixar isso em choque, tudo que vai causar energia, tudo que vai causar dor, o nosso cérebro é programado para bloquear. Por isso que muitas vezes não conseguimos adquirir novos hábitos. Às vezes, para ser sarado em algo, há um momento de dor. E por isso que muitas vezes acaba sendo difícil, porque o nosso cérebro ele tem essa necessidade de fugir da dor, de economizar energia e ter prazer. Por que é tão difícil? Nós começamos a ir para a academia, fazer exercício físico, mas no meio do caminho procrastinamos, no meio do caminho deixamos, porque do cérebro, que ele entende que aquilo que vai te fazer sofrer, ele te programa e acaba muitas vezes te impedindo de desfrutar do melhor. Mas sabendo dessas 3 coisas, você já vai trabalhar em cima disso. E para nós termos novos hábitos, é necessário mudar primeiro a nossa mentalidade. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, alguns estudos dizem que para termos mudança de hábito, alguns falam que são 21 dias, outros estudiosos falam que são 60 dias contínuo para que venhamos ter novos hábitos. Mas o segredo é, Deus é maravilhoso. Deus, ele nos presenteou com a plasticidade neural. Resumindo, o que é a plasticidade neural? A plasticidade neural é a capacidade de mudarmos, a capacidade de aprendermos novas coisas, a capacidade de vivermos muitas outras possibilidades. A plasticidade neural tem, sim, nos alegrado com esse presente maravilhoso vindo do céu, dizendo que nós não estamos sendo condenados a ter uma vida limitante, mas com a plasticidade neural nós podemos mudar, evoluir, crescer e aprender. E eu pergunto, você tem alimentado a sua mente com o quê? O que é que você deixa entrar através dos seus olhos, dos seus ouvidos? Qual é o filme? Qual é o jornal? O que é que você tem assistido? Saiba que tudo isso vai entrar na sua mente e muitas vezes é isso que vai te reger. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que assim como o homem pensa, ele se torna. Muitas vezes aquilo que tem entrado nos nossos olhos, no nosso ouvido, e tem chegado até o nosso cérebro, a nossa mente, é o que tem regido. Se você pensa que não é capaz, se você pensa que não é merecedor, se você não está sarado na sua identidade, é aquilo que vai ser. Porque como a Bíblia nos diz em Provérbios 23, versículo 7, como o homem pensa, assim ele se torna. Por isso a importância de ouvirmos o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Por isso a importância de alimentarmos a nossa mente com aquilo que vai edificar a nossa vida. Em Filipenses 4, versículos 6 e 8, vai nos dizer que tudo que é puro, que tudo que é agradável, que tudo que é de boa fama, isso ocupai a vossa mente. O que é que você tem pensado? O que é que você tem assistido? O que é que você tem ouvido? Nós não temos o controle dos pensamentos que vêm na nossa mente. São muitos pensamentos que vêm bombardeando. Assim como o pássaro, nós não temos o controle de impedir que ele roube a nossa cabeça, mas nós podemos sim impedir dele fazer ninho. Assim são os nossos pensamentos. Eles vão vir, nós vamos ser bombardeados com esses pensamentos, mas nós podemos trocar esses pensamentos, nós podemos tomar essa decisão de deixar aquele pensamento que não é bom para mim, que não vai me acrescentar nada, permanecer ou mudar esse pensamento. Martinho Lutero, ele fala sobre isso. Então, o nosso cérebro, ele trabalha com imagens. Por isso a importância de vermos coisas que vai nos trazer fé, esperança, vai nos dar ânimo.
a importância, aquilo que os nossos olhos veem, é isso que entra para os nossos cérebros. E por isso a importância de vermos coisas que vai nos fortalecer e ouvirmos também. A importância de declararmos a palavra sobre a nossa vida, porque nós vamos falar e nós vamos ouvir e isso vai entrar no nosso cérebro. A importância de nos alimentarmos com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é de boa fama. E quando fizermos isso, alimentarmos a nossa mente com tudo que é bom, que é puro, que é edificante, automaticamente a mudança virá. E ela virá de dentro para fora. Será algo natural. Ainda que seja em passos lentos, mas a transformação, quando nós decidimos mudar, ela virá. E eu quero encerrar com uma metáfora. Conta-se que uma águia, ela foi criada junto com as galinhas. E ali, ela pensava que era uma galinha. Ela falava como a galinha, ela ciscava como a galinha. Até que alguém acreditou nela. Até que alguém apostou nela. E assim é também na tua vida. Deus, ele usa pessoas para despertar o DNA que você tem do Criador, do Pai. E então, aquela águia que foi criada com a galinha, que falava como galinha, que ciscava como galinha, foi levada para as montanhas. E chegando lá na montanha, ela descobriu que ela tinha asas e ela voou. Assim também é na sua vida. Hoje eu estou aqui para ativar no seu DNA a marca do seu Pai, para dizer também que você pode fluir, que você pode viver uma vida em abundância que o Senhor vai trazer para nós, como diz em sua palavra, João 10:10. Então, até o próximo vídeo e que essa palavra venha falar ao teu coração.